Está começando o programa Mais Estilo e você que está aí ligadinho no Balanço Geral, fica aqui com a gente que o programa está uma delícia. Falando em delícia, vamos começar o programa mostrando uma mesa incrível de café da manhã na coluna Para Inspiração. É para inspirar mesmo, vocês vão ver que delícia. Para você que está aí recebendo hóspedes em casa, é uma boa forma de impressionar. Também na coluna Direito Seu, vamos falar sobre o direito do consumidor idoso. Isso mesmo, existem leis específicas para eles. Algumas a gente até já conhece, mas vocês vão ver que tem outras que precisam ser esclarecidas. E para terminar o programa, vamos com uma motivação. Mazé Lima, na coluna Mulheres Empreendedoras. Que história fantástica, vocês vão adorar. Vamos começar esse programa de hoje falando de café da manhã. Hoje já é quinta-feira, você pode estar aí recebendo um hóspede em sua casa esse final de semana e você pode impressioná-lo com uma mesa maravilhosa de café da manhã. E quem vai nos mostrar é Andréia Alves, da coluna Para Inspiração. Ah, que delícia poder acordar de manhã cedinho e se deparar com uma mesa de café da manhã. Começo aqui que a Andréia Alves, do Para Inspiração, já trouxe pra gente, né, Andréia? Delícia demais essa mesa e você vai explicar pra gente qual é a composição de toda essa maravilha que tá aqui. Bom, Angélica, obrigada mais uma vez. É uma delícia estar com você e com o pessoal de casa aqui também. Essa mesa foi feita pensando no café da manhã, no lanche da tarde também. A gente usou elementos coloridos, alegres, para a gente dar exatamente essa ideia de que é um evento gostoso, descontraído, ao mesmo tempo aconchegante, alegre. Como você mesmo falou, que delícia começar o dia assim, né? Então a gente colocou jogos americanos de crochê brancos, eles têm porta-guardanapos que são o conjunto. Brancos não, amarelos. Amarelos, desculpa. Sim. A gente usou o jogo americano amarelo de crochê. Mini Supply, esse Mini Supply é um coringa muito bacana também. Ele é um Mini Supply MDF, que ele é usado especificamente para quando você tem xícaras ou pratinhos de sobremesa, que ele compõe e ele aumenta um pouco esse espaço que você tem aqui do jogo americano, tá? Sim. A gente usou também essas mini margaridas que são lindas na mesa. Elas estão exatamente com os tons que a gente colocou, né? Branco, amarelo, para que a gente tenha uma harmonia e uma hegemonia o tempo inteiro na composição. Então é isso, acho que assim, a gente tem que pensar muito o que você quer para o seu convidado, quando ele chega, para quem você está recebendo, que às vezes vai dormir na sua casa, né? Que delícia acordar e ver que essa mesa foi preparada com tanto carinho. Sim. Quando a gente prepara uma mesa dessa, maravilhosa, para fazer um evento, né? Como você disse, ou para o café da manhã, ou então para o lanche da tarde. Aí a mesa fica toda arrumadinha, posta direitinho. Mas quando é um café da manhã para visitas que já estão na sua casa? Aí o anfitrião, ele tem que ou deixar pronta à noite, depois que os convidados vão dormir, ou acordar bem cedinho no dia seguinte, para que quando eles acordem, já esteja tudo pronto. Então, o que você tem que pensar? Meus convidados acordam cedo, eu vou acordar antes deles e vou deixar essa mesa pronta. Aí, você coloca a mesa com todos os alimentos, você vê o que eles gostam. É bom você já saber antes, comprar antes, ver se tem alguma restrição alimentar ou não, que tipo de produtos eles gostam de comer, que você também da sua casa gosta, né? Porque a gente não pode esquecer que nós somos anfitriões, mas também somos pessoas que vamos sentar com eles, comer. É uma refeição que ela é em conjunto, então tem que ter o que todo mundo gosta, e aí você faz, coloca na mesa, as pessoas vão chegando, vão sentando, se todos acordarem juntos, é um café da manhã com todo mundo, senão cada um senta, se serve, você recolhe aquele vasilhame que já está sujo e repõe. Delícia demais. Bom, eu vi alguns detalhes dessa mesa que eu gostaria de comentar, como, por exemplo, os arranjos de flores, que você colocou todos numa disposição intercalada com as cadeiras. Por que a gente põe assim? Porque se você coloca o vaso na frente,
às vezes ele pode atrapalhar a visibilidade, atrapalhar a conversa. Então ele tem que ser um elemento de ornamentação, mas ele não pode atrapalhar a conversa e nem mesmo você se servir. Então, às vezes, é preferível colocar, a gente colocou intercalando, porque é uma mesa grande, de 8 lugares, e a gente tem espaço para isso, mas se a sua mesinha for menor, você pode colocar num cantinho, às vezes um arranjinho só, ou então 2, 3. Você vai ter que ter o cuidado para que o arranjo não seja o centro, sabe? Assim, ele tem que estar compondo a decoração, mas ele não pode ocupar um espaço maior do que os alimentos, do que a sua interação com o seu convidado, a sua visita. Ok. Você estava dizendo, Andréia, que quando for receber menos gente, você pode fazer uma redistribuição, né, dessa mesa. Então, aqui nós temos um café da manhã, um lanche para 8 pessoas. Mas ela pode também ser para 4 pessoas e o resto da mesa fica desocupado, é isso? É isso. Você pode colocar para 4, para 6, para 8. Não é ideal nessa mesa colocar para 2, porque ela é uma mesa muito grande. Aí para 2 é preferível você colocar em uma mesa menor que você tem em casa. Depende também, né, André? Porque se for para 2 casal, pode ser na cama, não pode? Assim, aí cafezinho você faz na uma cama? bandeja linda para um café na cama, que a gente vai falar disso também. Opa! Mais um para casa, então. Exatamente. Em outro encontro a gente fala. E a disposição dos alimentos? Porque essa mesa está tão maravilhosa, mas a gente coloca os alimentos na mesa também. A gente coloca os alimentos ao longo da mesa. E aí você pode, por exemplo, nesse café, colocar manteiga, requeijão, geleia, frios, né? Um queijo, presunto. Agora, gente, o que é legal você pensar tem sempre que pensar nos mínimos detalhes. Eu acho que os detalhes é que encantam. Então, a manteiga, você não vai colocar no potinho de manteiga. Você vai colocar numa vasilhinha ou numa manteigueira. Ai, essa ideia é ótima. Então, evitar embalagens, evitar é isso? Embalagens, é isso. Os frios também, o presunto, o queijo, você pode fazer um pratinho bonitinho para colocá-los servindo, né, na mesa. Mas tirar as embalagens. Pensar também se a pessoa quer tomar um leite, um café, um chá. Você pode colocar um setor só de bebidas de um lado. E aí você vai compondo a sua mesa de acordo com o que você gosta e os seus convidados gostam também. Ai, já deu uma vontade enorme, né? Um café maravilhoso, um almoço, um jantar, muito delícia. Andréia, essa foi uma das sugestões de café da manhã. Mas as pessoas de casa, os telespectadores, podem ter outras sugestões com o blog de vocês, não é isso? Isso mesmo. Eles podem. Nosso blog, parainspiração.com.br. A gente tem lá várias dicas também. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Podem também mandar as perguntas pra gente, pedir sugestões. A nossa ideia é estar sempre próximo, né, de você de casa, da gente, cada vez mais próximo. E o ato de receber sempre com muito amor e carinho. Então é uma delícia que a gente esteja aqui nesse espaço para falar sobre isso e ajudar você de casa a receber muito bem também. Então está aí para vocês, parainspiração.com.br. Queridos, tá aí uma dica para vocês super especial. Andréia, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Semana que vem, mais ideias? Mais ideias, mais conversa, mais receber em casa. Muito bem. Gente, como é que é o amarelo, dá alegria, né, pro ambiente. Ficou uma mesa linda, realmente, impressionante. Adorei. Nós vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Os idosos merecem nossa atenção também no direito do consumidor. E é isso que nós vamos ver agora com o Dr. Gustavo Chalfun, na coluna Direito Seu. Muito se fala a respeito do Código de Defesa do Consumidor, mas nós aproveitamos o Dr. Gustavo Chalfun, que é advogado, professor da Faculdade de Direito e também secretário-geral da OAB Minas. Ele lançou no último dia 10 o livro Situação Jurídica e Direitos Fundamentais do Consumidor Idoso. Aí, poxa vida, olha que assunto importantíssimo para a gente conversar aqui também. Doutor Gustavo, a gente sempre pensa no direito do consumidor, que vem sendo sempre muito falado, as pessoas já estão tomando consciência
né, do seu papel como consumidor, né, de todos nós, né, papel do consumidor. Mas a gente não para pensar nessa questão do consumidor idoso. Qual a diferença? Na realidade, eu acho que a legislação precisava ser objeto de uma análise do ponto de vista de um segmento muito importante desta própria população, que é a classe dos idosos. O Brasil tem envelhecido no bom sentido, tem aumentado a expectativa de vida dos brasileiros, e isso é um processo cuja transformação já vem nos últimos 20, 30 anos, e eu então tentei, em algumas linhas, trabalhar exatamente esta relação entre o direito dos idosos, que é a Lei 10.741 de 2003, com o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Tanto a Constituição Federal em 1988 prestigiou tanto a classe dos idosos quanto a classe dos consumidores. Então, na realidade, o que eu busquei é realizar uma interface entre o direito dos idosos e o direito dos consumidores. Sim, o Estatuto do Idoso, ele define que idoso é aquela pessoa acima, igual ou acima dos 60 anos. Mas existem outras leis que elas vigoram determinando o idoso acima dos 65. Aí vira uma confusão geral, né? Na realidade, o Estatuto do Idoso preconizou isso expressamente como sendo a classe de pessoas que seja igual ou superior aos 60 anos de idade. Evidentemente que o Brasil é um país de dimensão continental. Os estados, nós estamos falando de 27 estados da federação, com muitos e muitos municípios, com legislações municipais, com legislação estadual, que vai muitas vezes prestigiar aquela classe de pessoas com mais de 65, mas que precisam adaptar essa legislação ao Estatuto do Idoso. Por isso que a norma se chama Estatuto, fazendo um conglomerado de pessoas, de objeto, de distinções previstas lá na norma e que vão dar direitos, e evidentemente que esses direitos têm de ser autoaplicáveis em todas as leis infraconstitucionais, ou seja, saindo da Constituição para as leis ordinárias e também para as leis estaduais e municipais, que devem, nessa linha de raciocínio, seguir o Estatuto e alterarem para os 60 anos de idade. No caso, por exemplo, do transporte urbano, não é? As pessoas acima de 65 anos têm direito à gratuidade no transporte urbano, não é isso? Eu acho que nós não podemos aqui especificar, por exemplo, a legislação interurbana que estabeleça entre os limites de um município ou outro. Eu acho que nós precisamos falar de modo geral. O Estatuto precisa ser aplicado em todo o território nacional. Mas existe uma nova determinação que saiu há pouco tempo agora, né? Que ainda cria-se mais uma categoria de idosos. O Estatuto do Idoso sofreu recentíssima alteração, em especial no dia 12 de julho do corrente ano, para criar uma nova classe de idosos, aquele com 80 ou mais anos de idade, que terá preferência sobre aquele idoso que é de 60 a 80. Então nós teremos duas classes distintas de idosos, uma de 60 a 80 anos de idade e outra com hiperpreferência, com hiperprivilégios acima dos 80 anos de idade. Isso é um procedimento, na minha visão, natural, que era necessário, em razão inclusive desse envelhecimento da população brasileira, fazendo crescer uma nova classe de pessoas, no caso esses idosos com mais de 80 anos, que precisam ser objeto de destinações especiais da legislação brasileira. Mas isso vai gerar uma série de mudanças em outras leis, em outros direitos do idoso. Por exemplo, a questão das filas, né? O idoso tem preferência na fila. Banco, por exemplo, existe um atendimento, um caixa preferencial, alguns supermercados têm também, eu não sei se todos, eu acho que todos agora já têm, né? A questão da preferência. Então, se tem um idoso de 60 anos, 65, 70 e chega um de 80, ele passa na frente. Acho que até a intenção primordial da lei não foi essa. Foi garantir atendimento ao Sistema Único de Saúde, que acho que é uma preocupação um pouco maior do que aquela de estabelecer condições especiais para os idosos. Essa possivelmente ainda permanecerá com uma igualdade entre todos esses idosos, mas vale lembrar ao telespectador da boa educação,
que evidentemente que o idoso com mais de 80 anos deve sim gozar de uma preferência sobre aquele que tenha melhores condições físicas, no caso aquele que estiver entre os 60 e os 80 anos de idade. Então, nesta linha de raciocínio, seria muito importante, e isso foi objeto desta norma recentemente sancionada pelo presidente da República, fazendo com que esses idosos com mais de 80 anos tenham preferência no atendimento de saúde. Nós, por exemplo, viemos agora de um inverno muito rigoroso, principalmente aqui em Minas Gerais, com algumas cidades tendo uma baixa temperatura, fazendo com que os casos de doença desses idosos aumentem. Basta ver que o número de pessoas que infelizmente falecem nessa época é eminentemente maior do que em outras épocas do ano. E nesse raciocínio é que a legislação preocupou, estabeleceu uma classe de hipervulneráveis, que são esses idosos com mais de 80 anos, fazendo com que, principalmente no atendimento à saúde, haja uma distinção entre eles. Mas a gente torce para que isso lá na frente seja ampliado, né? Até porque hoje, claro que em termos da lei é muito bacana a gente pensar nas pessoas com 60, 65 anos terem direitos, mas graças a Deus e graças também à ciência, as pessoas com 60, 65 anos ainda são jovens, né? E tem que ter o direito garantido, mas são jovens, tem muitos jovens ainda. Então, de repente, essa ampliação aí desses serviços como prioritário acima de 80 anos é uma boa pedida de todas as formas. Bom, mas vamos seguir mais adiante com essa questão do livro. Nós temos, você fala do idoso como é que é? Hipervulnerável, não é isso? Mas a gente percebe que muitas vezes isso é usado, o marketing de venda, por exemplo, isso é muito usado para que essas pessoas caiam às vezes numa compra por impulso. Como que o idoso precisa lidar com essa situação? É essa releitura da norma que a gente busca com essa obra, com esse livro. Fazer com que os tribunais enxerguem de um modo diferenciado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para um jovem, para alguém que está no exercício aí do vigor da sua atividade profissional, intelectual, acadêmica, se comparado a alguém já com mais anos de idade, com mais anos de experiência, cujas deficiências naturais da vida impõem uma diferenciação para aquele jovem, para aquele que encontra-se lá na idade adulta. Essa releitura era importante por parte dos tribunais, porque muitas vezes você está diante de um mesmo fenômeno, a aquisição de um produto, de um serviço, mas com dois destinatários diferentes. Um que é um idoso, alguém mais vulnerável à atitude deste fornecedor de produto ou de serviço, se comparado com aquele adulto. Então, nessa perspectiva é que nós, então, aí trabalhamos a situação jurídica e os direitos fundamentais desse consumidor idoso, de uma classe específica de destinatários da norma, da lei, que são os idosos, uma categoria que deve ser analisada de uma maneira diferenciada pelos tribunais, fazendo com que a norma tenha, sim, uma mesma aplicabilidade, porém, com intensidade diferente. Que os tribunais e os juízes de primeiro grau possam entender que a aplicação do direito do consumidor para os idosos deve ser feita sobre esse viés, sobre o viés de deficiência psicológica, psíquica, de deficiências físicas, muitas vezes mentais, de saúde, que todos nós certamente podemos passar quando atingirmos essa fase da vida. Existe alguma jurisprudência? Olha, gente, eu estou aprendendo, eu já estou começando a falar bonito. Jurisprudência com relação à jurisprudência quando alguma ação anterior, é isso? Ela gera possibilidade de defesa lá na frente em outras ações, não é isso? Falei certo? Explica direito a jurisprudência, porque eu estou usando a palavra, mas às vezes eu não estou usando direito o conceito. O melhor significado de jurisprudência, no meu modo de ver, é a prudência do direito. Juris tem como significado direito e prudência de prudência como um todo. Então, a prudência do direito, casos que já foram julgados pelos tribunais, serem interpretados de um determinado modo. Essa interpretação anterior, pretérita pelos tribunais, faz com que haja entendimento sobre determinadas matérias. Os tribunais, sim, já começam a enfrentar essa nova realidade, uma releitura do direito do consumidor sob a ótica do direito do idoso, fazendo uma comparação, uma interface entre o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor. Sim, então, por essa nova mentalidade, as coisas podem começar a mudar também, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é isso?
não só de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, mas analisar o Código de Defesa do Consumidor, a defesa do consumidor. Veja bem que a lei 8.078, ela não é um código de relação de consumo. Ela é um código de defesa do consumidor, porque ela prestigia essa relação de vulnerabilidade do consumidor se comparado com o fornecedor. Então aqui eu não estou regulando conduta, como o Código Civil faz, como o Código Penal, como a consolidação das leis do trabalho. Eu estou sim tendo uma norma que não tem vergonha de dizer que é uma norma protetiva, um código de defesa, ou seja, uma norma legal que defende o consumidor, que pauta de um princípio que o consumidor é uma parte mais fraca. E no caso dos idosos, uma parte ainda mais fraca se comparado com aqueles que estão numa faixa etária inferior aos 60 anos de idade. Eu não sei se vocês de casa estão com a mesma sensação que eu, mas eu acho que estão. A gente fica com vontade de deixar o Dr. Gustavo aqui e ficar perguntando até acabar o dia. A gente tem muita coisa para saber, mas nosso tempo é curto. Então tá aqui para vocês, ó, situação jurídica e direitos fundamentais do consumidor idoso. Muito bacana, Dr. Gustavo. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E é isso mesmo, a gente tem que ter uma visão diferente, um olhar mais ampliado e de respeito ao idoso. Sem dúvida, nós temos que lembrar que os idosos carregam com eles muita experiência, muita vivência, e é isso que eles precisam nos passar. E nós precisamos sim respeitar o idoso, porque o idoso é a história do país, é a história de uma cidade, é a história de um estado, e acho que isso que a legislação busca, e é isso que os tribunais, os juízes, as varas devem sim interpretar. Uma releitura do direito do consumidor perante a ótica do direito do idoso. Muito bem. Um dia a gente vai chegar lá também, né? Até lá. Bacana, gostei demais dessa informação também, de que os idosos acima de 80 anos têm prioridade absoluta no atendimento médico. Muito legal. Nós vamos para o intervalo, logo logo estaremos de volta. Estamos de volta e agora vamos mostrar mais uma história incrível de uma mulher surpreendente, Mazé Lima. Vocês vão entender por que essa mulher é um doce. Ai, gente, participar do FEME está sendo uma experiência realmente encantadora. Ainda bem que a gente está podendo levar para vocês essas histórias. Eu tenho certeza que a cada dia vocês vão se apaixonar por uma mulher. Cada semana vocês vão se apaixonar por uma mulher diferente nessa coluna, viu? Nós estamos aqui com mais uma mulher apaixonante, que é a Mazé Lima. A Mazé vai contar a história dela pra gente, mas nós vamos chegar numa fábrica de doces no final dessa história feliz. Mas vamos começar do início, né, Mazé? Vamos começar da infância. Vamos. De quando você nasceu? Porque eu sei que a história do seu nascimento é uma história especial. Então, eu nasci lindamente através das mãos do meu pai, né? Nós morávamos num povoado lá de Carmópolis, chama Paiol. E era numa noite chuvosa. Meu pai, ele contava, ele já falecido, contava que era um lenhador. Ele era um lenhador e ele contava que nesse dia ele tinha cortado 20 metros de lenha. Chegou em casa, minha mãe já passava mal. Aí a minha mãe não falou nada pra ele. E eles foram dormir de madrugada. Ela, bom, chegou a hora de eu nascer. Aí meu pai pegou os irmãos, colocou os 3 irmãos no quarto, lá no outro quarto, e fez o meu parto. Eu me sinto tão honrada, assim, eu acho que foi a coisa mais linda da minha vida, foi o dia do meu nascimento. E você veio ao mundo pelas mãos do seu pai? Ao mundo pelas mãos do meu pai, e ele conta, assim, depois que ele, né, organizou todo o cenário do parto, né, me enrolou numa mantinha, deu pra minha mãe dar de mamar, fui lá no galinheiro, era 3 horas da manhã, de madrugada, pegou uma galinha, matou, fez uma caneca de caldo e deu pra minha mãe tomar. Ai, é muito amor, eu acho assim, sabe? Aí eu cresci lá na roça. Bom, você cresceu na roça, mas esse fato do seu pai ter feito o seu parto, isso criou um vínculo especial seu com ele? Sim, e aí criou demais, né? E eu acho que o meu pai com a minha mãe é uma guerreira, os dois. E aí eu cresci nesse envolvimento ali muito, até meu irmão chegar. Depois eu fiquei muito sentida do meu irmão chegar, e eu comecei a querer provar pro meu pai sempre que eu era melhor. Eu acho que eu só estou hoje aqui nos meus negócios por causa disso, sabe? Então você, na verdade, você é a única filha? Não, nós somos 5 filhos. Mas mulher? Somos 3, mais 2.
né? E aí eu fazia tudo. Eu fui uma pessoa que acompanhei muito meu pai na lavoura. Eu era tapadeira de arroz dele, ele plantava com a máquina, eu tapava com o pé atrás. Eu ajudava a plantar milho, feijão, trabalhava demais com ele na roça, sempre. Eu sempre gostei muito da roça, né? Então eu apanhei muito café, eu já fui sopradeira de arroz. Então eu fazia muita coisa na roça. Eu amo a roça, eu amo essa vida da roça, né? Mas assim, minha vida, acho que meu sonho de estar aqui foi quando meu pai trazia muitas revistas de uma fazenda que ele trabalhava, né? Antiga, e um dia eu abri assim, aí eu olhei, aquela coisa mais linda, era um balé, né, do Bolshoi. E eu falei, eu quero fazer parte disso, eu quero dançar nesse lugar, eu quero ser assim. Eu passei a minha vida, eu não queria dançar, fazer balé, eu queria dançar no Bolshoi. E isso moveu... Básica, né? Básica. Básica, assim, tipo assim, básica. E isso me envolveu a ser quem eu... Porque eu comecei a sonhar em sair dali, lutei muito, 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 até que eu consegui sair. Minha vida continuou muito difícil, eu tive momentos muito difíceis na minha vida. Mas eu não dancei para o mundo, né? Não desbravei o mundo assim no balé, mas eu fiz doces e voei para longe e vou continuar a voar até onde meu doce chegar. Mas quando começou essa história com os doces? Aí eu fiquei lá na roça até os 18 anos, aí eu me casei, fui morar em outra roça, eu fui morar num rancho. Eu costumo dizer que eu vivi de amor, e vivi de amor porque é lindo, né? Viver de amor é fantástico. Aí depois nós fomos para a cidade, eu precisava trabalhar, eu não tinha emprego, eu não tinha estudo. E eu consegui um trabalho numa cooperativa de crédito, que hoje é o Sicob, era os serviços gerais para limpar. Então eu falo que eu trabalhei lá por 4 anos muito feliz, foram 4 anos muito felizes da minha vida, porque eu amava o chão que eu limpava e eu tinha um salário que era fantástico, né? Eu provia minha casa, era uma vida muito feliz. Na minha licença maternidade eu fui demitida. Aí eu fiquei 1 ano procurando emprego na minha cidade, desesperada, assim, muitas portas se fecharam. Mas aí chegou um dia que, indignada, assim, por não encontrar o trabalho após uma entrevista, eu voltei e falei assim, eu vou criar o meu emprego e vou gerar muitos outros para a minha cidade. Não sabia o que fazer. No dia seguinte eu comprei a prazo os ingredientes e fiz um tacho de doce de amendoim. Esse tacho de doce rendeu 40 pedaços, 2 quilos. Eu vendi, paguei o que eu devia, sobraram R$20, fiz uma pequena compra para casa. Estava fazendo mais doces, continuei fazendo mais doces. Depois fui desafiada por um cliente para fazer fruta cristalizada, algo que eu nunca tinha comido, que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto. Mas eu vi ali uma grande oportunidade, porque era, né, um produto diferente. Fui aprender a fazer, foi muito difícil, ficou ruim, ele não gostou, eu voltei a fazer. Depois fui fazer curso, aprender, enfim, viajei bastante para aprender. Eu tive uma pessoa no sul de Minas, a Fátima, ela me ensinou, uma mulher maravilhosa, que me ensinou muito sobre doces. Eu tenho muita gratidão por ela, a Fátima de Carmo do Rio Claro, ela me ensinou. E eu aprendi muito com ela e voltei a estudar porque eu precisava, eu só tinha a 4ª série de grupo, né? Fiz vários cursos do Sebrae, me capacitei e meu negócio deslanchou. E hoje como é que está esse negócio? Hoje está muito bom, graças a Deus. Eu falo que eu sinto assim, o que me move, sabe? Assim, uma coisa que eu olho todos os dias, não é só o doce, né? Mas assim, a alegria que o doce leva para as pessoas. E também uma outra coisa que me deixa assim, movida é saber que eu criei os meus filhos junto comigo no meu trabalho e que eles amam o que eu amo fazer. Isso é muito lindo, então a empresa hoje está bem, graças a Deus, né? Familiar, né? Mas vamos pensar uma coisa, você começou com 2 quilos de doce, vendendo 2 quilos, 40 pedaços e mais 2 quilos, não é isso? E hoje? Então, hoje nós vendemos toneladas, né? Mudou, a coisa mudou. Mudou um pouquinho. E aí hoje, eu com os meus 2 filhos, né? A Tirzá, quando eu comecei, a Tirzá tinha 9 anos, o Gabriel tinha 1 aninho. Hoje a Tirzá fica no setor administrativo comigo, ela trabalha, ela cresceu ali, ela me ajudou a vender doces na rua, então é uma companheira que eu tenho de luta, de jornada muito grande. O Gabriel cresceu dentro da produção e também já sabe fazer todos os doces, então é uma empresa familiar, eu com os meus filhos, então tudo isso é muito lindo, então a gente tá firme. A empresa está bem, apesar de tudo que nós estamos vivendo no país, é um momento crítico para todos os negócios, mas nós estamos bem, graças a Deus, e agora aproximando ao fim de ano,
Final do ano, aí é um período que as pessoas mais consomem doce, presenteia, porque o nosso doce não é só um doce, ele é um presente também. Exatamente, ele é um presente, né? Doces cristalizados, frutas cristalizadas, é sempre um presente. Olha, a gente vai dizer para o pessoal de casa que você casou, mas que uma etapa da vida você perdeu seu marido e teve que criar os filhos sozinha. Foi daí que você começou a fazer o doce. Então, para a gente saber que teve esse momento de você ter os filhos, né, e não ter ajuda nesse momento. E seu pai faleceu? Sim, meu pai faleceu em 2010. Mas ele viu o seu crescimento. Mas ele, assim, viu muita coisa acontecer e ele tinha muito orgulho de mim. Isso me faz, assim, uma lembrança boa que eu tenho do meu pai poder ver o meu crescimento e ver que o meu sonho, né, apesar de ser outros, mas eu realizei de uma certa maneira. E o meu marido faleceu também tem pouco tempo, então a gente estava juntos, mas eu sempre cuidei muito dos meus filhos, eu sempre fui responsável pelos meus filhos. Muito bem. Eu acho que a gente não tem que falar o marido ou o pai, somos todos responsáveis, mas eu não tinha um plano de ter filhos. A verdade é assim, né? Tem pessoas, mulheres que já crescem e vai. Não, eu até não. Mas os meus filhos chegaram e eu tomei para mim essa responsabilidade e decidi fazer deles homens de verdade. Sabe? Eu tanto digo que eu posso morrer e ir embora amanhã. Eles estão preparados para viver com dignidade, ser homens justos e capazes de fazer uma vida bonita. Gente, eu falei para vocês que essa coluna está sendo assim um aprendizado para todas nós. E aqui a gente viu mais uma história linda, que é a da Mazé, mas agora a gente já entende por que ela faz doce. Porque ela é um doce. A pessoa é um doce, ela não podia fazer outra coisa. Então, para terminar essa coluna, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão ali nos assistindo. Então, o recado que eu quero deixar é que todas vocês têm que buscar o seu sonho, aquele sonho lá da infância, o seu sonho mais profundo e fazer dele assim, um mantra. Perseguir o seu sonho todos os dias, porque tudo é possível quando a gente acredita e faz com amor. Muito bem. Fechado o assunto. Ai, é impressionante como é que essas mulheres pegam a gente, parece que elas estão assim estapeando a gente, né? Acorda pra vida. É isso que elas estão nos dizendo. Gostei muito de conhecer a Mazé, uma pessoa incrível, doce, com uma história maravilhosa também. Gente, o programa de hoje está terminando, mas amanhã tem mais, né? Eu espero vocês aqui logo após o Balanço Geral. Beijo, até amanhã!